Amigos, recebemos hoje a carinhosa presença da Jacira Abranches. Jacira contribuiu com tantas casas que eu já não vou mais qualificar ela de uma casa espírita. Jacira é patrimônio do espiritismo capixaba. Já tem plaquetinha? Então hoje conosco Jacira Abranches com o tema Mediunidade através dos tempos. Boa noite para todos. Eu falo que sempre que eu venho aqui, eu fico muito emocionada, que eu lembro da casinha, lá da entrada. Eu sou do tempo da casinha da entrada lá. Eu, companheiros que tiveram, né, o ideal de criar o Centro Espírita, né, irmão Tomé, gente muito simples, mas de um enorme carinho e de um enorme compromisso com a divulgação da doutrina espírita. Então, assim, a gente se reunia na casinha da entrada, que eu acho que nem tem mais, nem lembro mais se tem, se continua tendo, cabiam 7 ou 8 pessoas. Então, essa é a memória afetiva que eu tenho, né, desse grupo que, felizmente, se ampliou, cresceu, e a gente vê dando continuidade a esse ideal que é tão importante, né, para a nossa caminhada enquanto espíritos. E pediram, e esse tema foi me pedido pelo Roberto já tem algum tempo, para a gente falar sobre a questão da mediunidade. E a primeira coisa que eu gosto de colocar é que muita gente confunde mediunidade com doutrina espírita. Não. A doutrina se assenta em 5 princípios fundamentais, não só a mediunidade. E o primeiro princípio é Deus, a existência de Deus. Né? O outro é mediunidade, os outros 3 vocês vão pesquisar, porque eu não vou poder dar cola, que eu sou professora. Mas Kardec coloca claramente que toda a estrutura doutrinária espírita, segundo os espíritos, está assentada, a estrutura está assentada nesses 5 princípios fundamentais. E que a mediunidade é um desses princípios. E como a doutrina espírita também se assenta numa trilogia, que é ciência, filosofia e religião, como a mediunidade está dentro, ou ela compõe a parte científica da doutrina, a mediunidade, ela precisa ser estudada. Ela precisa ser conhecida, não simplesmente como fenômeno, porque não é fenômeno. O ato mediúnico, a comunicação mediúnica não é fenômeno. O conceito de mediunidade que os espíritos passam para Kardec, no Livro dos Médiuns, coloca claramente que é a mediunidade uma faculdade inerente à condição humana. Ou seja, o que é a faculdade? É aquilo que eu possuo e que eu posso exercer ou não. E dependendo, né, do nível dessa faculdade, eu tenho um maior comprometimento com ela ou tenho um menor comprometimento com ela. Inerente, quer dizer, faz parte à condição humana. Portanto, quando a doutrina coloca, quando os estudiosos colocam que todos somos médiuns, eles estão afirmando, eles estão falando algo que é real. Agora, como toda faculdade, ela tem as suas variações. Todos nós que temos voz podemos cantar, mas ninguém é um Edith Piaf, nem uma Maria Callas, nem um Roberto Carlos. Uns desafinam um bocado, mas cantam. É verdade? Então, uma das grandes questões ou reflexões que nós precisamos fazer é que a mediunidade, sendo uma faculdade inerente à condição humana, ela sofre no seu desenvolver, na sua ação, o nível de desenvolvimento daquele que é portador da mediunidade, dessa faculdade, que é própria para a gente. Então, um dos maiores enganos, um dos maiores equívocos que se pode ter hoje, depois de tanto tempo, é achar que a mediunidade é processo espírita. Não. A ciência espírita, através do bom senso de Kardec, através da lucidez de Kardec, da competência de Kardec, que era um homem de reflexão, de análise, preparado, ele vai estudar esta faculdade
para nos trazer diretrizes da melhor forma, da melhor maneira, nós podemos utilizar essa faculdade em nosso benefício e em benefício do próximo. Porque, como qualquer faculdade, eu tenho livre-arbítrio de exercer da maneira que eu queira, sendo responsável pelas consequências da forma como eu utilizo. Eu costumo fazer um paralelismo, né? Tem gente que tem a capacidade de correr bem. Pode ser um excelente velocista, ou pode ser um bom batedor de carteira, porque ele tem que correr bem também. Estou falando assim para a gente entender que a faculdade é essa possibilidade com que eu trago e que a consequência dela é resultado do meu esforço, não é dom. Não podemos confundir mediunidade, que é uma faculdade inerente à condição humana, com dom. Que dom, pelo conceito, pelo tempo, nos dá a ideia de que alguma coisa que nos é doada e que, independente do que a gente faça, aquilo vai continuar, aquilo vai existir, aquilo vai produzir. Então, mediunidade é uma ferramenta de trabalho. E que a casa espírita, as instituições espíritas, baseada na ciência espírita, que o maior tratado sobre mediunidade é o Livro dos Médiuns, que todos nós, médiuns espíritas, devemos estudar, é o maior tratado de mediunidade, é o Livro dos Médiuns, deve ser utilizado com critério, com bom senso e com objetivos claros. Então, se a mediunidade é de todos os tempos, desde que se tem notícia do homem na Terra, há também registros, indícios, informações que ele buscava se comunicar com algo além, ou com alguém além, de forma mais primitiva, como é que nós podemos fazer um passeio para tentar entender, lá do primórdio até a doutrina espírita? Um livro que eu recomendo, que eu não sei se ainda existe, que ainda está sendo publicado, é esse livro do Herculano Pires, intitulado O Espírito e o Tempo. Né? Chico dizia que o Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, toda a bibliografia do Herculano Pires está baseado na obra básica, nas obras de Kardec. Então, quem tem interesse por esse assunto, eu recomendo esse livro. O meu está velhinho porque já tem muito tempo. Então, vamos ver o que o Herculano nos coloca aí. Né? Primeira coisa, ele vai, o doutor Hernani Guimarães também, que foi um grande estudioso, ele vai falar para a gente que está chegado, né, recém-chegado ao imenso palco da vida, carregado ainda de algumas coisas instintivas, o homem busca se conhecer. O homem busca, né, através de experimentações, de uma série de coisas, ele busca procurar saber como é que ele se reconecta com a sua natureza espiritual. O tempo é curto, eu vou pular algumas coisas. Então, o Herculano, ele vai dizer que quando nós estudamos o fenômeno mediúnico, a mediunidade através do tempo, nós podemos dizer que nós tivemos horizontes espirituais, horizontes que ele vai chamar de primitivos. Gente, eu passei aqui que eu não estou muito antenada com isso aqui não, tá? O horizonte primitivo, o horizonte civilizado, né? E o horizonte espiritual. Essas são as 3 etapas que a mediunidade vai se desenvolvendo. No horizonte cultural, que ele chama de horizonte cultural e ele conceitua, a gente não vai poder, né, se alargar muito. Nesse horizonte cultural primitivo, a nossa relação com os espíritos, com os desencarnados, como é que se processava? Ele vai dizer que nesse horizonte espiritual primitivo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aquele que ele chama de mediunismo. É o termo que ele utiliza. É o mediunismo tribal,
que nós todos vimos através de filmes, através de livros, através de reportagens, é chamado mediunismo tribal e o mediunismo agrícola. Como é que era o mediunismo tribal? Quem era o grande chefe de uma tribo? Quem era? O pajé. Quem indicava quem seria o cacique ou o líder daquela tribo? O pajé. Quem cuidava dos doentes? O pajé. Esse é o mediunismo tribal. Dentro da tribo, o pajé, que era aquela criatura, que era aquele indivíduo daquela comunidade, que tinha a possibilidade de se comunicar com algo além do material, é que definia quem seria o cacique, quem é que, o nome até das crianças, dependendo da tribo, dependendo da cultura. A gente não vai poder entrar muito nisso por causa do tempo, né? Então você vai ter esse mediunismo tribal que definia, inclusive, as uniões entre as pessoas. O pajé era o grande líder. O cacique, ou outro nome que tivesse, era para as coisas materiais, para as guerras, para os enfrentamentos, para outras questões. Mas as grandes questões, as grandes decisões, era tomada pelo pajé. Que o Herculano, nesse belíssimo livro, nesse que ele chama de Horizonte Cultural Primitivo, nós estávamos começando a caminhada, ele vai conceituar o que é um horizonte cultural, e nós não vamos ter muito tempo para falar. Ele vai dizer, olha, é o mediunismo tribal e depois o mediunismo agrícola. Era ele que dizia o que plantar, quando plantar, como plantar. Eu não sei se vocês viram um filme belíssimo chamado Dança com Lobos. Alguém viu esse filme? Altino não, você já estava comigo, não importa. Ele não pode. Ele não, é lógico que eu vi, ele viu. Esse Dança com Lobo é um filme com Kevin Costner. Só o ator dá para a gente se animar de ver, né? Então, eu vou contar rapidamente, porque tem uma parte interessantíssima, que vai mostrar que se funde o mediunismo tribal com o mediunismo agrícola. Ele é um militar, um oficial, que lutou na Guerra da Secessão, me parece, eu não lembro mais não a data, mas se não é isso, é parecido. E depois que ele sai, ele se isola em algum lugar, e ele começa ali, tem uma série de problemas, e no final a única companhia dele que aparece é um lobo. E ele conquista o lobo dando pedaços de presunto, de alimento, sei lá, de que é alguma carne que atrai o lobo. E para atrair o lobo, ele faz, né, ele vai rodeando, e a tribo que ficava ali perto começa a perceber, e daí dá o nome, ele é o que dança com o lobo, daí o título do filme. E depois ele faz amizade com esse grupo tribal, e em um determinado momento do filme, que é muito interessante, o pajé, ou líder espiritual, ele estabelece o que a gente chama de transe mediúnico, e ele diz que o inverno será muito rigoroso, que eles vão ter que sair dali para procurar um outro lugar para sobreviver. O resto do filme eu não vou contar, né, gente? Senão vocês não veem. Mas é belíssimo o filme, porque mostra o papel do líder espiritual na tribo. Eles saem obedecendo, né, essa é a recomendação do pajé, sob a liderança do ator, que era o que dança com lobos, que era o nome dele, é o nome que ele passa a ter. Esse era o mediunismo primitivo. E por que ele falou isso? Que eles precisavam ir para algum local onde houvesse possibilidade de plantio, de subsistência, que ali, pelo rigor do inverno, não seria possível. Então, esse filme, eu gosto de colocar, porque casa esse papel da sobrevivência. Então, esse mediunismo primitivo, ele estava muito mais vinculado à sobrevivência, à permanência nossa aqui, porque nós não tínhamos tecnologia, hoje é uma beleza. Eu falo sempre, brincando, que as primeiras palestras que eu fiz eram naquele papel cenário, que a gente escrevia, quem lembra disso, pelo amor de Deus, levanta o braço, quem lembra, graças a Deus tem 2, e você pendurava naquele tripé, naquele chamado flip chart, e ia passando.
E era uma beleza. Aí depois evoluiu um pouquinho e vieram as transparências, com retroprojetor. Não é verdade? Quem lembra também? Pois é. E aí a gente vai evoluindo, hoje nós estamos aqui com essa tecnologia. A primeira prova que eu fiz, eu levei tinteiro, caneta e mata-borrão, que a maioria não sabe nem o que é mata-borrão. Na carteira tinha um buraquinho para você colocar o tinteiro. Gente, eu não sou velha, não. É que eu sou de uma família que vive muito. É diferente, né? Pelo amor de Deus, vocês concordam. Mas é verdade. É verdade, tudo era feito. Tudo. Né? Então, é evolução. E naquele tempo primitivo, em que o foco, o objetivo, era a subsistência, era permanecer aqui, o papel do pajé na condução dos locais onde tinha alimento, onde tinha caça, onde tinha possibilidade de sobreviver, é fundamental. E isso é que o herculano chama de mediunismo tribal. Não era ainda a mediunidade. Era muito mais uma ação do plano espiritual para o encarnado do que uma vinculação entre os dois planos. Era necessário isso. Então, nós vamos passar nessas etapas que ele vai dizer, o mediunismo cultural primitivo, ele vai ter esse mediunismo tribal, porque ele vai dirigir horizontes culturais, vai ter, né, esse mediunismo agrícola, quando então a gente já evoluindo mais, vai utilizar a mediunidade para tentar ser aconselhado que plantar, como plantar, onde plantar, qual seria, porque a agricultura era a base da subsistência. Passado esse período primitivo, em que estávamos nas primeiras encarnações aqui na Terra, com o avanço natural, com o progresso natural, o herculano vai dizer que nós, né, já passei aqui, já falei isso aqui, então vamos passar em frente, que nós vamos para uma segunda fase, que é o mediunismo bíblico, que todos nós conhecemos. Ele vai dizer, ele vai apontar que é fácil a gente perceber a diferença existente entre a pitonisa, lá do início, que caía em transe e pronunciava palavras que não eram reconhecidas, eram palavras desconexas, e o profeta hebreu. Lembra? E aí eu fico pensando, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, o profeta hebreu, vou acabar de ler aqui, cheio de dignidade pessoal, de consciência da sua missão. É a individualização mediúnica, quando o profeta se põe em relação direta com Deus. E aí nós vamos lembrar, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem uma outra denominação religiosa, aí estava questionando a questão da mediunidade. Eu falei, vem cá, não tem mediunidade, tudo bem, vocês não acham que não tem, que não existe, que isso aqui. Mas como é mesmo que foram recebidos os 10 mandamentos? Segundo o registro bíblico. O que nós estudamos como escrita direta no livro dos médiuns, que tem um nome, é psico. O restinho vocês vão procurar lá no livro dos médiuns. Tem um termo, Kardec dá uma denominação para a escrita direta. Como é que Moisés gravou na pedra? Hein? Através de um processo mediúnico, chamado um processo mediúnico físico, em que foi usado um recurso para se gravar, que tem um nome, que Kardec vai dar esse nome no livro dos médiuns, psicopictografia. É o nome. Kardec vai estudar isso no livro dos médiuns, porque ele não tinha recurso para gravar. Como é que se anunciou a vinda de João Batista? Eu estou pegando só a parte do cristianismo, eu não estou nem pegando outras coisas. Como é que se anunciou a vinda de João Batista? Zacarias, pai de João, que era zelador do templo, ele entra no templo para fazer a limpeza e a estátua de um profeta lá que estava lá diz, olha, sua mulher vai gerar um filho que será aquele que vai abrir os caminhos do Senhor. Mas como? Isabel já tem idade, não pode.
E aí ele diz, como duvidastes, ficará sem falar até o nascimento da criança. Pode pegar o texto. E ele sai. E ele demora mais do que do costume. E as pessoas do lado de fora do templo diziam, porque enquanto ele não limpasse, eles não podiam entrar. E as pessoas do lado de fora do templo, já aconteceu alguma coisa de extraordinário, porque ele está demorando. E quando ele sai e não fala nada, eles tiveram certeza que tinha acontecido alguma coisa no templo. E ele só vai falar, que é o mediunismo, né, bíblico, quando João Batista, e o Espírito vai dizer, vai dar o nome de João, ele que virá para, né, abrir os caminhos, Paraná, não vou contar o resto, que eu sou professora, eu não dou cola. Só levanto a lebre. Né? Então, esse mediunismo bíblico, toda a estrutura bíblica, dentro do Velho como do Novo Testamento, está baseado nessa relação mediúnica. Os profetas eram médiuns, que ouviam a voz do Senhor, que eles achavam que era a voz do Senhor. Então, tá, o Herculano, estou resumindo o livro, que ele é lindo, é belíssimo, ele vai dizer que com o mediunismo bíblico, você tem a individualização mediúnica, quando os espíritos, os guardiões, vão se manifestar através do profeta ou do médium, que antes não. Antes, muitas vezes, naqueles rituais tribais, muitos entravam em transe e falavam. O termo técnico é transe, e falavam. Mas, com a evolução, com o nosso conhecimento, com o nosso avanço intelectual, esse processo também vai evoluir. E aí, o Herculano coloca que nós vamos entrar naquilo que ele chama de horizonte cultural espiritual, em que nós vamos começar a caminhar dentro de uma que ele identifica como mediunidade positiva. Olha que muda o termo, não é mediunismo. Mediunismo, tecnicamente, em termos de vocábulo, em termos de formação de palavras, é a junção de mediunidade com animismo. Toda comunicação mediúnica, ainda hoje, tem um componente anímico. Eu não posso nem falar de animismo, porque não dá tempo, tá, Kleber? Sinto muito, é outra coisa. Mas, dentro da casa espírita, qualquer trabalho mediúnico, os médicos têm que ter consciência que há um percentual anímico. Quanto mais educado, quanto mais instruído, quanto mais caminho médium, positivamente, menor é a parcela anímica, mas sempre haverá a parcela anímica, porque animismo vem de ânima, alma, termo criado por Aksakoff. É a contribuição da alma. O que é a alma no vocabulário espírita? É o espírito encarnado. Eu não posso desencarnar para dar a comunicação, para que a entidade fale. Então, sempre haverá a contribuição anímica. Quanto mais educado o médium, quanto mais ele estuda, quanto mais ele prepara, o animismo vai ser a base para a união. O animismo vai ser a base para que a entidade fala, mas jamais deixará de existir. Nem todo fenômeno anímico é mediúnico. Mas todo fenômeno mediúnico tem uma parcela anímica. Eu gosto de colocar isso porque tem uma fala, se não me engano é de Emmanuel, que diz que por desconhecer, o animismo às vezes se tornou André Luiz, desculpa. André Luiz, eu acho que é no mundo maior. O animismo se tornou Cérbero. Vocês sabem quem foi Cérbero? Não, você não, Tino. Ele faz assim comigo, estou pagando. Cérbero, segundo a mitologia grega, doutrina espírita é cultura, gente. É o cão que guarda a porta do inferno. Deu para entender por que André Luiz fala que em muitos, com esse medo do animismo, né, o animismo se transforma em Cérbero. Hein? Tem 3 cabeças, mas isso é detalhe, deixa eles pesquisarem. Procura lá, Cérbero, pela mitologia grega, é o cão que guarda a porta do inferno. Agora,
não há fenômeno mediúnico sem o componente anímico. Eu não posso sair de mim mesmo. Enquanto eu estiver encarnada, eu tenho que estar vinculado ao corpo. Na hora que há o desligamento, é o desencarne. Eu, pelo menos, não pretendo desencarnar tão cedo, tá, gente? Eu acho que ninguém aqui. Então, nós não podemos confundir animismo com fraude, com dolo, com má fé, com trapace e outras palavras que vocês queiram colocar. Animismo é parte integrante da comunicação mediúnica. Quanto mais educado, quanto mais disciplinado, quanto mais instruído o médium, menor vai ser esta parcela. O Divaldo diz, se não me engano, no livro dele chamado Diretrizes de Segurança, que é um livro de perguntas e respostas, que eu não sei nem se ainda existe, se ainda está sendo publicado, que no início do trabalho mediúnico, nós somos 70% anímico e 30% mediúnicos ou espirituais. Com o passar do tempo, com o aprimoramento, com o estudo, com o trabalho em grupo, com as observações, com as reflexões, nós somos 75% a 80% mediúnicos espirituais e 20% a 20% anímico. Mas sempre haverá o componente anímico na comunicação mediúnica. Porque enquanto encarnado, eu não posso abandonar esse invólucro aqui. Quando eu me afasto totalmente, é aquilo que todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém quer. Que é o quê, gente? O desencarne ou a morte. Então, nesse horizonte cultural, nós temos aquilo que o Herculano chama de mediunidade positiva, porque ela vem contribuir para o avanço, para a caminhada, para o esclarecimento. E nós temos vários exemplos, não só dentro do campo espírita, mas de outros segmentos, em que essas informações chegam para nos esclarecer, para fazer com que a gente dê um passo adiante. E aí, ele vai conceituar que, nesse momento dessa mediunidade positiva, isso vai representar o momento da transcendência humana. Essa palavra é importante. Transcender é ir além de. É evoluir, é avançar. Por quê? Ele vai dizer que o homem descobre que ele e os deuses são semelhantes. Lembra que Jesus disse? Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, vírgula, se desejares. Eu falei que Jesus não devia ter botado essa vírgula aí. Devia ter parado ali. Né? Mas está lá no texto. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, se desejares. E aí a gente volta. Eu estou falando que as lembranças vêm, eu gosto de colocar. A gente volta para aquele memorável encontro de Jesus com o senador Públio Lentz, que é o nosso querido Emmanuel. O que Jesus diz para ele? Menos o Altino. Não, você, já falei que é menos você. Todo mundo conhece? Quem leu há 2000 anos aí? Levanta a mão. Então, quem não leu, leia. Há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. São 5 romances de Emmanuel, antes dele começar a escrever esses livros que nos instruem. 5 romances imperdíveis. Falei 3, 2 também não vou falar, né? Menino, falei para não falar. Não, são 5. Emmanuel vai escrever 5 romances. Né? Há 2000 anos e 50 anos depois. Há 2000 anos é quando o nosso querido Emmanuel, como senador Públio Lentz, tem esse encontro com Jesus mano a mano, né? Frente a frente. Né? E ele vai falar, né, que vai atrás dele, porque a filha doente, vou contar só um pedacinho para atiçar a curiosidade, e ele vai, Jesus é que o encontra. Que ele nunca saberia onde Jesus estava. E ele fala para Jesus, Jesus fala para ele, senador, por que me procuras? Que ele vai esperar o final da tarde
para que era pouco movimento, para que ninguém o reconhecesse. Como a gente às vezes vem para casa espírita, mas não, eu falo que eu vou em outro lugar. Agora não, agora é chique ser espírita dependendo do ambiente. Mas eu sou de uma época em que ser espírita era ser a única da sala e tinha aula de religião que era católica, a gente ficava no corredor, né? Ou quando a gente fazia encontro de mocidade espírita, a gente era apedrejado. Peguei essa época. Hoje não, dependendo do ambiente, é chiquérésimo ser espírita. Mas, enfim, naquela época, o Cristo estava sendo perseguido. E ele vai procurar o Cristo a pedido da esposa, mas vai no final da tarde, de forma fugidia, pega um canto lá que ele sabia que ninguém passaria por ali, e qual é a sua surpresa quando Jesus vai ao encontro dele. E vai dizer, senador, por que me procuras? Melhor fora que me procurasse na hora mais clara do dia. E aí tem uma conversa, um discurso belíssimo, lógico que eu não vou falar todo, né? Mas está lá em Meu Ano. E no final dessa conversa toda, Jesus diz duas coisas que até hoje me comovem. Toda vez que eu leio, praticamente eu leio esse livro uma vez por ano. Essa trilogia, os 5 romances de Emmanuel, eu leio pelo menos uma vez por ano. Ele vai dizer o seguinte: quando voltar para sua casa, a sua filha estará curada. Não por você, mas pela sua esposa. A mulher dele que vai, que pede, que implora. E vira-se para ele e fala, senador, está no teu querer seguir-me agora ou amargar séculos de sofrimento. Recebeu o convite assim, na mão. E ele diz que ele preferiu amargar séculos de sofrimentos, e num desses livros aí, psicografado por ele diz, psicografado pelo Chico, de autoria dele, ele diz, por não ter aceito aquele convite, ele hoje era simplesmente um pregador de cartaz anunciando a festa do reino. São palavras de Emmanuel. Então a gente vê que nessa dificuldade e nessa questão da mediunidade positiva, que nós temos como exemplo maior, o Chico Xavier, que é o grande exemplo entre todos, Dona Ivone, do Amaral Pereira, que Chico chamava de a notável desconhecida, né? Amor e Dona Zilda Gama, livro belíssimo de Amor e Ódio, né? Porque é belíssimo, são médiuns fantásticos. Nessa mediunidade positiva, nós vamos receber informações espirituais. Por isso, o Herculano diz que representa a transcendência humana. Por quê? Os livros não estão falando para o homem encarnado, mas estão falando para o espírito imortal. Todo livro espírita, não estou falando de umas coisas aí que se diz que é espírito, que de espiritismo passa longe. Tenhamos critério, porque se descobriu que o povo espírita é o maior leitor que existe nesse país. A gente tem que ter claro isso. Na dúvida, fique nos clássicos. Shakespeare vai ser Shakespeare daqui a 200 anos. Emmanuel vai ser 200 anos. Então, eu tenho muito medo de novidade. Então, o que o Herculano vai dizer? Olha, isso representa a transcendência humana, porque nós temos consciências de que somos semelhantes aos deuses. Tudo o que eu faço, podereis fazer e muito mais, se desejares. Jesus coloca isso para ele. Vós sois deuses. É a afirmativa do Cristo. Então, ele vai dizer que, né, por isso, ele se eleva sobre a condição humana. Não significa uma fuga ou uma deserção das condições humanas. Mas de que forma eu vivo enquanto encarnado? Essa é a pergunta. Não é porque eu tenho consciência da vida real, que é espiritual, eu estou aqui e vou dizer, não, essa vida aqui não é nada. Não, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ter consciência que há um sentido, que há um propósito, que há um objetivo. E eu devo dar conta dele. Ele diz aqui claramente, não significa uma deserção da condição humana, mas uma responsabilidade. A reencarnação é uma bênção. E tem determinados processos evolutivos que eu só
realizo enquanto encarnado. Só realizo enquanto encarnado. Aí a gente vê pessoas como espíritos, ai, tomara desencarnar que eu vou para o plano espiritual, não volto nunca mais. Você merece não voltar nunca mais? Essa é a primeira questão. Segundo, talvez não retorne mais para a Terra, vai para um outro pior. Não estou falando mal de ninguém, mas começarmos a pensar como espíritos imortais. Nós estamos exatamente onde precisamos estar. Com as pessoas, com as situações, com as circunstâncias, salvo exceções, que são as melhores para a nossa evolução. É isso que Herculano fala aqui no Espírito e o Tempo. Ninguém reencarna para retroagir. Ninguém. Porque a lei da reencarnação é uma lei de amor e de progresso. O fracasso é nosso. Então, quando a gente entra nessa mediunidade positiva e usa a mediunidade realmente como instrumento de evolução, nós vamos ver que vamos aprender muito. O exemplo maior para nós é Chico, é Divaldo, é Dona Ivone, é Dona Zilda Gama e outros tantos que nós que somos mais velhos tivemos a honra de conhecer e muitos até de conviver. Então, segundo Herculano, ela vai ser, que isso não significa que vamos desertar da condição humana. Se estamos encarnados, temos que dar conta dos nossos compromissos quanto encarnado, mas a compreensão de que somos espíritos e estamos encarnados. Nós não somos isso aqui, eu não sou isso aqui, eu sou o espírito que alimenta este corpo nesse modelo. E na próxima encarnação eu quero mais 10 centímetros. Já pedi, Porque sabe que baixinho é ponto de referência. Então, eu já falei que na próxima eu quero, E, continuando, o Viana de Carvalho, nesse belíssimo livro, Reflexões Espíritas, é um livro desse tamanho, psicografia do Divaldo, ele vai dizer que mediunismo é um termo, geralmente, é um termo genérico para traduzir toda uma ordem de fenômeno entre encarnados e desencarnados, onde aparecem e como aparecem. No mediunismo há o fenômeno. Mediunismo, ele categoriza, ele conceitua o fenômeno em si, não as consequências ou os desdobramentos desse fenômeno. Então, desde a manifestação mais simples lá, dos sacrifícios, do pajé e de outros, havia o mediunismo, que é a manifestação em que a presença física ela é bastante expressiva. E ele vai dizer que, eu acho que eu pulei um aqui, e que na mediunidade não, há uma participação, deixa eu ver. E aí esse autor, quem conhece esse autor? Conan Doyle. Qual é o personagem mais famoso dele? Sherlock Holmes. Ele é o autor do Sherlock Holmes, o grande. Ele era espírita, ele estudou a doutrina espírita e ele fazia parte de um círculo de estudos parapsicológicos, não tinha esse termo, mas espíritas de Londres. E ele vai dizer, nesse livro, História do Espiritismo, que é um livro belíssimo também, que eu não trouxe, infelizmente, porque não dava para trazer tudo, ele vai dizer que quando, na madrugada, que começaram aqueles fenômenos de Hydesville, que todo mundo conhece, o fenômeno com as irmãs Fox lá, naquela casa singela, e ele faz ainda, que diz que na noite de 30 de março não havia lugar mais importante para a humanidade do que aquela casa simples lá em Hydesville. Ele vai dizer que ele escuta uma voz que fala que esta madrugada, que foi a noite que as meninas tiveram aquele contato com aquele espírito, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave, forte dizer: irmão, um bom trabalho foi começado. Isso ele coloca, como
a fala que foi do Andrew Jackson Davis, que foi um dos maiores médiuns antes da codificação, quando ele faz esse apanhado da história do Espiritismo. Ele começa com as irmãs Fox, Andrew Jackson Davis e outros tantos. O Andrew Jackson Davis, ele vai dizer que na noite em que os fenômenos de Hydesville começaram, ele escuta essa voz dizendo que um novo momento estava se iniciando. Então a gente vê o seguinte, que os espíritos, eles estão aí, nos ajudando, nos inspirando, nos orientando, nos alertando. Jamais estivemos desamparados. Então a mediunidade, que é esta faculdade de nos colocarmos em comunicação com eles e eles conosco, é desde sempre. Orientava desde os primitivos, mostrando que era hora de sair, que era hora de mudar de lugar, que era atrás da caça. Os pajés eram os grandes nomes, aqueles que falavam com os deuses de qualquer forma, eram que tinham a força. Os druidas, né, indianos, e tantos nomes, quando a gente vai pesquisar, eles é que eram verdadeiramente os que direcionavam aqueles que estavam ali, porque eles se comunicavam, ou com Tupã, ou com os espíritos, ou com o trovão, o nome que quisesse, nome que se desse, algo que estava acima, que era superior, que tinha condição de nos orientar. Então, a mediunidade, desde a existência do primeiro homem na Terra, nós temos o auxílio dos espíritos, nos indicando o caminho, nos mostrando, nos orientando. Agora, ouvir, acatar ou não, é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Então, nós temos aquilo, o tempo não dá, mas esse livro aqui é fantástico, o Espírito e o Tempo. Ele vai mostrar as várias fases desta comunicação, dessas etapas de comunicação, dos espíritos conosco, nos ajudando na construção desse planeta, na melhoria de nós mesmos, na nossa caminhada. Então, Conan Doyle vai fazer esse registro quando ele é acordado com essa voz, que o Andrew Jackson Davis, o livro é do Arthur Conan Doyle, História do Espiritualismo. Andrew Jackson Davis foi um médium notável e ele é alertado para o surgimento para as irmãs Fox em 31 de março. E o Arthur Conan Doyle tem uma fala que diz: procura-se em todo o planeta, na noite de 31 de março de 1848, qual casa, qual local, qual ambiente teria mais importância para a história da humanidade do que aquela casa simples em Hydesville. Onde começam os fenômenos, quando a jovem de 11 anos desafia o barulho que ocorre e chama o barulho de senhor pé rachado, desafiando a repetir o que ela fazia. E ela bate, né, faz um ruído, ele responde. Faz 2 ruídos, ele responde. Leiam a história do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Já dei muita cola, né? Chega, né? Ele falou que não posso falar mais. Tá, gente? Mas para a gente conhecer que a doutrina espírita não é resultado de uma invenção, de uma ideia ou do desejo de alguém. É um processo histórico que foi se construindo solidamente. Quando eu falo processo histórico, tenho que falar com muito cuidado, que o marido é professor de história. Mas, enfim, depois disso, falou bobagem, mas lá em casa, agora não, tá, gente? Então, é um processo histórico que foi sendo construído até que nós tivéssemos maturidade espiritual para que a doutrina espírita codificada, organizada, pudesse chegar até nós. Antes, brutos, antes, ignorantes, no sentido de não saber, o fenômeno é que nos atraía. Éramos convocados pelos fenômenos, acreditávamos neles, éramos guiados pelos espíritos. Hoje não. Hoje nós não precisamos dos espíritos sim para nos inspirar, para nos intuir, mas não para ser babá. Não para nos guiar pela mão, como era necessário em tempos atrás, quando sabíamos muito menos. E nós espíritos ainda mais. Então, a partir de 31 de março de 1848, que é uma data
que é marcante para a história do Espiritismo. Foi ali que se estabelece o primeiro diálogo consciente da menina com o barulho que se fazia na casa, que ela vai chamar o barulho de pé rachado, né, que é a mais nova das irmãs Fox. É aí que tudo começa, e esse fenômeno começa a se espalhar por toda a Europa, chega a Paris, e Kardec vai se defrontar com esses fenômenos. Ele é convidado por um colega seu, que ele reputava de muita seriedade, que o convida a assistir uma reunião das mesas girantes. Está lá em Obras Póstumas. Minha iniciação no Espiritismo. É Kardec relatando como ele chega aos fenômenos. Que o Obras Póstumas é um livro que poucos leem, mas vale a pena. São as memórias de Kardec. Ele vai dizendo, e a primeira parte do livro, Minha iniciação no Espiritismo. E ele narra como que ele chega às mesas girantes. Como que ele chega lá? Porque ele era um homem que não estava vinculado a essas questões. E é lindo, lógico que eu não vou contar, não posso, ele me proibiu. Ele faz assim, ó, o dedo que está baixo, ele faz assim, ó. Mas vale a pena, porque a gente vai ver uma coisa, que eu sempre repito, Kardec era racional. Ele não se deslumbrou com o fenômeno. Enquanto muitos ainda se deslumbram, ele era racional. Ele dizia para o Espírito, me prove que é isso. Me mostre que você está certo. Convidado a participar de uma reunião, na casa através de um companheiro que fazia parte do Círculo Cultural Parisiense, ele percebe que as perguntas que eram feitas ali eram muito tolas. Qualquer um poderia responder. E ele vai para casa e começa a fazer questões de física, química, matemática, do conhecimento mais avançado. E que aquele grupo ali não teria condição de responder. É assim que ele começa, quando ele narra isso. Então o Espiritismo ele tem uma base sólida de compreensão, ele tem uma base sólida de argumentação, tem uma base sólida de lógica. Eu não aceito a reencarnação como dogma. Eu entendo a reencarnação como lei de progresso. Uma lei de evolução. Não é que você tem que acreditar na reencarnação porque eu estou dizendo isso. Não. Eu tenho que compreender esse mecanismo, que é um dos princípios fundamentais, mas eu já estou indo embora. Tá? O tempo já está passando, né? Então, nesse livro, do Herculano, que é esse aqui, O Espírito e o Tempo, ele vai dizer que o Espiritismo representa o momento em que o espiritualismo, superando as fases mágicas do seu desenvolvimento, atinge o plano da razão. Daí a doutrina espírita ser uma doutrina racional. Eu tenho que entender. Eu tenho que compreender qual é a razão do trabalho mediúnico na casa espírita. Qual o objetivo dos mais variados tipos de reuniões mediúnicas. Que uma outra coisa também, eu sei que aqui não acontece, é todo mundo achar, todo mundo não, muita gente achar que a reunião mediúnica é tudo igual. Não. Cada uma tem um objetivo, tem um propósito e tem um foco. Não são iguais. Cada uma reunião tem um objetivo. Tem um propósito. Deseja alcançar um determinado fim. Então, é isso que o Herculano fala. Essa comunicação, ela vai ao plano da razão. Eu tenho que entender. Não adianta dizer que é assim. Se eu não entender, não é assim. A doutrina espírita é uma doutrina racional. Tanto, né, que eu posso dizer, não posso afirmar para ninguém que vai para o céu, vai para o inferno, para o purgatório. Primeiro que a gente sabe que não tem nem céu nesse sentido físico, nem inferno, nem purgatório. Mas pela minha conduta, pela minha ação, pela minha caminhada, eu posso mais ou menos perceber para que caminho eu posso ir. Mas também não vale aquele discurso, pobre de mim, eu sou tão ainda... Aqui eles não falam isso não, né?
Não, aqui no Tomé não deve falar, ai, não, mas eu sou tão ainda, né? Ai, eu faço tanta coisa errada. Lógico que faz. Nós estamos em evolução. Se fôssemos espírito puro, não estaríamos reencarnados aqui. Estamos na média de espíritos que estão saindo desse patamar de provas e expiações para o mundo de regeneração. E o nosso papel, que temos esse entendimento, é contribuir para essa regeneração. Regenerar significa o quê? Qual é o sentido de regenerar, gente? Qual é? Eu vou regenerar alguma coisa que já está perfeita? Não. Eu vou recuperar alguma coisa que já está totalmente finalizada? Então, a regeneração significa, é um passo para que eu corrija aquilo que eu não consegui corrigir num ambiente de provas e expiações. O Divaldo, que é muito engraçado, diz que o espírita é o campeão de prova e expiação, principalmente se tiver uma mesa cheia. Ele espia e prova, com comida. Isso é o Divaldo. Até cheia, ele espia e prova. Mas não, já estamos saindo. É só ler um dos últimos livros da safra de Manuel Flamengo de Miranda, através da psicografia do Divaldo. Transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. Quem não leu, tem que ler. Por quê? Vamos dizer assim, o quê? O que é? Pois é, gente, esses 3 livros vou dar uma dica, cola, e já está terminando. Professora, o Transição Planetária começa a partir da Tsunami. O relato do Manuel Flamengo de Miranda começa a partir do tsunami, e neste livro, que foi lançado no ano em que o Papa Francisco assumiu o papado, 1 mês e pouco antes, segundo a informação de Manuel Flamengo de Miranda, quem está à frente deste projeto de regeneração, para a gente ir para um planeta de regeneração, é Francisco de Assis. Esse livro lançado, uma semana depois, o Papa é indicado para ser, ele diz, meu nome vai ser coincidência. Francisco de quê? Só Francisco. Leiam para vocês entenderem isso. Então, a mediunidade sendo desempenhada com esse objetivo do esclarecimento, do auxílio, do apoio, ela vai estar, tem como base, tem como pilar, é a razão, é a lógica. Não dá mais para termos esse conceito de mediunidade como alguma coisa que o médium não tem participação. Tem. Quanto mais evoluído o espírito encarnado, maior a contribuição dele na comunicação mediúnica. Menor é o nível de transe. Nós temos 3 níveis de transe. Mas isso aí já é outro papo, não posso falar agora mais não, né? Já acabou minha hora, tá? Então, o Viana de Carvalho, aí nesse livro Reflexão, ele vai dizer, que eu já estou encerrando, porque o tempo não deu, eu vou ter que continuar, que tem uma segunda etapa depois. A mediunidade espírita, mediunidade é uma faculdade orgânica inerente à condição humana. Viana de Carvalho está dizendo a mediunidade sendo desenvolvida sob a orientação e a ótica espírita. Os outros fazem do jeito que quiserem. Nós não temos nada com isso. Mas a mediunidade espírita resulta do correto exercício do mediunismo, que é a possibilidade da alma de estabelecer esta comunicação, é o percentual anímico da comunicação. Não há fenômeno mediúnico sem contribuição anímica. Nós temos que entender isso, porque eu não posso sair de mim mesmo. Então, o anímico é referente à alma. O espírito comunicante vai usar os recursos que eu, alma, espírito encarnado, ofereço. Isso tem que estar claro. Quanto mais eu trabalho a minha potencialidade mediúnica, essa contribuição será mais sutil,
maior vai ser o percentual da voz do Espírito comunicante, da palavra do Espírito comunicante. Então, Viana diz, a mediunidade espírita resulta do correto exercício do mediunismo, ou seja, dessa possibilidade da alma, sob a diretriz vigorosa da doutrina espírita. Na mediunidade disciplinada, roteiro. No mediunismo, a fenômeno. Os pajés faziam mediunismo. Era fenômeno. Tinha que ser, chamar atenção. Precisava, era aquele momento. A mediunidade disciplinada pede esclarecimento do médium. A mediunidade disciplinada, pelo esclarecimento do médium, abre perspectivas indimensionais. Então, o médium espírita, nós estamos falando de outro. O outro é problema do outro. Nós estamos falando nós. Tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que ser alguém comprometido com o encargo mediúnico. Isso é terrorismo? Não. Isso é consciência daquilo que eu assumi, do compromisso que eu assumi, da responsabilidade que eu tomei para mim no processo reencarnatório. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Eu fui evangelizada, passei por mocidade, passei por todas as etapas de uma casa espírita. Jamais tive interesse em mediunidade. Foi a última coisa que eu vi dentro da casa espírita, foi a questão mediúnica. E assim mesmo não fui por livre e espontânea vontade, confesso a vocês. Nós frequentávamos uma casa espírita, eu e o Altino, e a pessoa que coordenava, uma pessoa queridíssima, competentíssima, que coordenava o trabalho espírita da casa, teve um infarto fulminante. Desencarnou indo para o trabalho. Altino está aí que não vai me deixar mentir sozinha. Depois de quase 50 anos de casado, ele mente junto, né? É brincadeira, gente. E aí a pessoa que coordenava a casa, que presidia a casa, passados uns 2, 3 dias, né? Depois do desencarne dessa criatura belíssima, uma pessoa ótima, amigo nosso de muitos anos, ela nos chamou e falou, olha, só tem vocês. Eu falei, eu estou fora. Não quero lidar com médium. Não, se vocês não assumirem o trabalho, acaba. Eu entrei na área mediúnica por esse convite assim, bem delicado, bem sutil. E aí, o que é, Altino? Por imposição minha. Ah, é? Tá vendo? Ele ainda é do tempo que o marido mandava, hein, gente? Não, mas a gente tinha um carinho muito grande pela então presidente da casa, uma amiga querida, falou, se vocês não assumirem, vai acabar. E tinha um corpo de médiuns bom na casa, ele falou, vamos. Eu falei, então tá bom, eu faço o estudo, terminou o estudo, eu fico de lado, você toca a parte prática. Esse foi o acordo, que ele não cumpriu, vocês estão testemunhas. Ele não cumpriu o acordo dele, tá? Mas enfim, porque eu nasci na casa espírita. Eu não tinha essa... E hoje, com o tempo, com a maturidade, com o estudo, que mediunidade é uma coisa que quando você pensa que estudou tudo, você tem mais coisa. A proporção que a ciência avança, você vai descobrindo mais, nós vamos ver, nós vamos compreendendo que, tá, quando a gente se disciplina pelo esclarecimento, a gente tem uma possibilidade imensa, enorme, não por vaidade, mas por consciência de poder ajudar ao outro. É uma ferramenta de auxílio que nós ainda não temos capacidade verdadeiramente de dimensionarmos. Então, tá? Qual é o papel do médium? Allan Kardec, no capítulo 20, quando ele fala isso, ele vai trazer essa reflexão que eu gostaria de fechar aqui a nossa fala dessa noite, começando com Kardec e terminando com Kardec. Se o médium, do ponto de vista da execução, não é senão um instrumento, porque ele é um instrumento que o espírito se utiliza, exerce sob o aspecto moral uma influência muito grande. Eu acho que essa fala de Kardec fecha
toda a consciência mediúnica que o médium espírita deve ter. Daí a diferença de um Chico Xavier, de uma Ivone Pereira, de uma Zilda Gama, de um Divaldo Pereira Franco, para tantos outros que aparecem e somem porque não tem a base moral. Não a moral de hábitos e costumes, mas na ação, na atitude e principalmente, como dizia o Chico, na grande luta de cada um de nós, que é de nos auto-evangelizarmos. O médium espírita, ele precisa, deve, tem necessidade de se evangelizar, de se tornar melhor a cada dia. Esse é um desafio. Não podemos bloquear a mediunidade. Todos, de um modo geral, somos médiuns, mas o médium espírita tem o compromisso, tem a consciência de que ele é um elo entre os encarnados e desencarnados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Meu tempo já acabou. Não, já acabou meu tempo? Eu não vou ler, mas eu gostaria que vocês procurassem agora, nessa ferramenta aí que o Roberto é fera, esse poema é um texto do Emmanuel, em que ele vai dizer para a gente... Será que estou apertando certo? Tá. Não, agora vou voltar. Tá vendo, gente? Estou brigando aqui. Ele vai falar, irmãos, lembremos-nos sempre de que... Vocês querem ler para mim, gente? Tá? Vamos? O Espiritismo, visto, ouvido, vitorioso, estudado, discutido, interpretado, propagado, sistematizado, observado, meditado e sentido. Mas Emmanuel vai dizer, tá? Não nos esqueçamos, vamos lá, gente. Não nos esqueçamos, porém, trouxe ao mundo uma chave Allan Kardec, né? Qual é a chave? Qual era a trilogia de Kardec? Trabalho e tolerância. Esse é o desafio. Que Jesus nos abençoe.